Fala, meus patrões fortes! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do SeguroCast. E esse episódio é mais especial, estamos em janeiro, meus patrões. Eu quero saber se você assistiu a nossa live do último episódio, que foi a comemoração do Natal 2024, indo para 2025. Estamos aqui em 2025, começando o ano com o pé direito. E começando o ano com o pé direito, eu não podia deixar de tê-lo como convidado, Marcos, meu patrão forte. Tudo bom, meu querido? Augusto, tudo ótimo. Coisa boa, prazerzão te receber Prazer aqui. todo meu. A gente fica muito feliz por esse convite. Assim, você está brilhando, né, atualmente. A gente está muito feliz com o teu sucesso e torcendo porque vai brilhar ainda mais. 2025 promete. Amém. E falando isso, você, meu patrão, que começou a assistir agora o nosso canal do YouTube, vai lá, curte, compartilhe com outros corretores, salva no sininho, que às terças-feiras nós temos aqui compromisso com você no episódio aqui do SeguroCast. Lembrando também que todas quintas-feiras nós fazemos live na comunidade SeguroCast, que é uma live onde a gente traz um corretor, treinamento de marketing digital para você. Então, eu vou deixar aqui o QR Code da comunidade SeguroCast para você ir lá, já se inscrever, se tornar membros. Lembrando que a comunidade é gratuita, onde a gente tem todos os nossos podcasts, cobertura de eventos, live treinamento, network. Cara, vem para a comunidade SeguroCast. Você também faça parte dessa grande comunidade. E eu não podia deixar de falar do Bancobras. Consórcio Nacional Bancobras é o nosso patrocinador oficial aqui do SeguroCast. Meu patrão, quer aumentar a sua receita, quer aumentar o seu faturamento na sua corretora, mas como eu faço isso? Como eu diversifico, né, a minha carteira? Venha para o Consórcio Nacional Bancobras. Então, vou deixar aqui o QR Code para você se cadastrar. Augusto, eu não sei vender. Calma, que os gerentes comerciais vai dar todo um treinamento, fazer todo o planejamento de negócio para você, meu patrão forte, se tornar especialista em consórcio. Não deixe dinheiro na mesa, viu? Porque hoje em dia o consórcio está em alta. Então, bora, cuida corretor, vem fazer o ano de 2025 diferente. E agora, Marcos, meu patrão forte. Você viu o pitch aqui? Gostou? Excelente. Excelente. Marcos, Muito aí bom. Os corretores estão nos assistindo aqui e querem saber quem é o Marcos, né? Porque SeguroCast, graças a Deus, a gente saiu aqui do Ceará e agora a gente está falando nacionalmente para todos os corretores, mercado de seguros. E eu queria perguntar para você quem é o Marcos? O Marcos Fortuna. Eu disse que eu ia brincar com isso. Esse é Augusto. Augusto, falar de mim é complicado, assim, no sentido da gente se expressar na nossa essência, né? Eu acho que todo mundo sente essa dificuldade, mas o Marcos Fontoura é uma pessoa muito família, é uma pessoa que crê muito nos princípios cristãos, é a nossa base. Se você perguntar qual é o seu lazer, qual é o seu hobby, o meu hobby é estar com a minha família. Né? Então, minha esposa, minha filha, inclusive a minha esposa está presente, a Carla Monique. Daqui a pouco a gente chama ela aqui. Tô brincando, Carla. E, acima de tudo, família e Deus é a base do ser humano, né? Então, a gente preza muito por isso, é importante demais, né? Para a gente obter o sucesso e ter aquela força, aquela vontade de buscar os nossos objetivos, né? Então, acho que é na família e em Deus que a gente encontra isso. É verdade. Interessante você falar nisso, porque eu acho que princípios, valores unem pessoas, né? E foi assim que a gente se conectou e a gente está aqui, né? Que a gente tem o mesmo princípio, a gente é seguidor de Cristo, né? Nosso foco é Cristo. E é muito importante ter pessoas como você aqui, participando no podcast. Boa, Augusto. Obrigado, meu querido. Obrigado de coração. E, Marcos, me conta aí a sua trajetória, né? Você é aqui do estado de Ceará, como você começou, não no mercado, mas um pouco da sua vivência, né? Para chegar até aqui. Eu sou gaúcho. Você é gaúcho? Sou gaúcho. E veio para no Ceará, tá certo. Eu vi essa história aí. O destino, ele nos preserva algumas surpresas, né? Então, às vezes a gente faz alguns planos e esses planos não dão certo, mas como a gente sempre acredita nas coisas de Deus, né? Então Deus é que vai nos direcionando.
E o que me trouxe para cá foi a minha experiência com o Exército, né? Eu, como oficial militar da reserva, acabei vindo transferindo para cá. Você tem jeito aí de militar, viu, meu patrão? Eu era para ter trazido meu blazer. Você devia ter começado assim, eu sou o Marcos, um rapaz elegante, porque você é um rapaz, né? É, um rapaz. Um rapaz elegante, Rapaz. né? Veio do Exército. E essa experiência me trouxe para cá, eu conheci a região, me apaixonei pela terra, pelo povo cearense, né? E é algo que é realmente apaixonante, a receptividade do povo, a cultura, isso tudo me deixou muito encantado. Veio quando para cá? Eu vim para o Ceará em 1992. Eu tinha Você era jovem. uns 9 anos de idade. Sério? 83? É. Eu era 9, eu era 11. Eu acho que eu fiz a contabilidade. É isso mesmo. Eu fiz a conta certa. Eu acompanhei o crescimento da cidade, né? Sim. A cidade de Fortaleza cresceu muito daquela época para cá, o desenvolvimento foi absurdo, né? Assim como o nosso mercado também evoluiu, né? É verdade. A cidade evoluiu bastante, eu acompanhei todo esse crescimento e assim, foi muito apaixonante para mim vir para cá e conhecer a região, a cultura, né? Eu acho que todo brasileiro deveria ter essa troca, fazer esse turismo, conhecer as culturas, porque o nosso país ele é um país continental. Legal. Né? Então, existem muitas culturas. Eu lembro até, o povo da minha região sabe disso, no interior do Rio Grande do Sul existiam, eu acho que existem ainda, né? Povoados que falam em outros idiomas. Né? E isso é Sim. muito interessante, porque são povos que vieram colonizar o nosso país e mantêm aquela cultura muito forte. Né? E isso é interessante para a gente, né? essa troca de informação. Falando de cultura, tu sentiu muito quando veio pra cá? Agora tu não sente mais, porque você é gaúcho nordestino, cearense, né? cearense. Mas quando você veio... A Carla também A Carla é cearense. É cearense. É. Mas quando você veio, né, transferido como militar, Isso. ainda estava solteiro. Solteiro, era muito jovem na Sim. época, né? Eu vim Dos para cá 18? com 20 anos. Sim. Com 20 anos eu vim para a região. E, logicamente, a gente vai identificando a cidade e aí Deus vai colocando pessoas especiais na nossa vida, né? Legal. E aí foi quando a gente teve um encontro com a doutora Carla Munique. Olha ali, toda orgulhosa. Se pudesse virar a câmera. Posso virar a cara? Que legal. E essa experiência é muito produtiva para a gente. Sim. Né? Então, por isso que eu sempre digo assim, é importante a gente ter essa troca de informação entre estados diferentes, entre cidades diferentes. Né? E uma das coisas que me apaixona muito no nosso segmento é isso, né? Essa diversidade, porque o seguro ele vai de norte a sul do país, de leste a oeste. Né? Então, é importante a gente ter essa experiência. E hoje eu tenho essa experiência, eu falo com clientes que estão no Brasil todo. Né? Pois é, falando nisso, já deixando esse gancho que você fez, como é que você, Marcos, entrou no mercado de seguros? Nesse grande mercado, né? Que eu acho que quando você entra é difícil sair. É muito difícil, porque o seguro ele é um mercado muito envolvente. Né? Então, eu me relaciono com muitos corretores de seguros e a gente identifica em cada corretor um produto que ele tem mais familiaridade, né? Tem mais facilidade em comercializar. Sim. E quando eu tive contato com o seguro, foi algo que me surpreendeu. Eu não sabia do tamanho, da imensidão da indústria do seguro. Né? Então, para mim, foi uma surpresa, mas uma bela surpresa. Que legal. Foi através de quem que tu entrou? Augusto, olha só. Eu atuava num outro segmento que não tinha nada a ver com seguro. E o meu irmão, que na época ele era funcionário da Sul América, sim, e assim que ele se desligou da Sul América, ele veio prestar serviço para a AGF, aqui em Fortaleza. Faz tempo bem, viu? Quando eu uso o nome AGF... eu peguei a AGF. Quando eu uso o termo AGF, as pessoas já sabiam, esse tem muito tempo de mercado. Sim. E através dele, ele como regulador de sinistros, ele não conhecia a cidade, e como eu estava aqui há mais tempo, eu acabei sendo o cicerone dele. Uhum. E aí a gente levava ele para as oficinas, ele não conhecia os endereços, e eu já tinha uma outra atividade, e eu disse assim, cara, corre aí porque eu tenho minhas coisas para fazer, eu não posso ficar o dia todo com você. E aí, quando eu comecei a me interessar pelo assunto do seguro, a gente vai fazendo perguntas e a gente se coloca muito na situação do consumidor, sim, né? Aí foi quando a gente percebeu que o mercado de seguros era gigantesco. E aí surgiram algumas ideias, né, algumas possibilidades. Legal.
que a gente foi trocando figurinha com ele, que ele realmente tinha muita experiência já no mercado, e a gente estava ali como um curioso, né? Legal, legal. E aí, quando foi que surgiu a Forte Reggae? Porque passou quanto tempo com o teu irmão? Eu fiquei com ele rodando, acho que na cidade, acompanhando ele fazendo regulação, acho que mais ou menos uns 6 meses, Augusto. 6 meses? É. Mas aí logo depois foi ser regulador? Aí depois, quando eu percebi que ele tinha um volume de trabalho, Demanda muito grande, uma né? demanda muito grande, ele disse assim, irmão, me ajuda. Eu não estou dando conta, me ajuda. Aí eu disse, não, Legal. mas eu não entendo. Ainda foi reticência. Não, peraí, Não, calma. Vou ficar por aqui mesmo. Exato, na zona de conforto, né? E nesse momento foi surgindo aquela curiosidade. Né? E a gente, como consumidor, ficava questionando, por que a seguradora não autorizou? Por que você negou esse processo? Né? E aí ele ficava me dando as justificativas. E a ideia surgiu quando, em 3 ocorrências seguidas, ele negou 3 processos. Né? Ele, como regulador, ele negou 3 processos na sequência. Eu fiquei muito zangado com isso, né? Eu disse, Tu tomou a dor, né? o meu irmão, o cliente está precisando do carro consertado, ele quer o carro de volta e você nega. E aí ele foi me dizer os motivos. Legal. Quando ele começou a me dar esse feedback, e aí a justificativa assim, era o aviso de sinistro mal executado, a avaria, o cliente disse que era do lado direito, mas a avaria lá visualmente era do lado esquerdo. O cliente disse que bateu na traseira e na verdade era dianteira. O cliente narrava lá as ruas, 2 ruas paralelas, e o cliente dizia que foi um acidente num cruzamento. Mas como se é cruzamento se as ruas não se cruzam, né? E aí eu percebia que havia essa falha. Eu disse assim, está existindo uma falha de comunicação. É isso, falha de comunicação. O sinistro até tinha regulagem, tinha autorização, mas a forma que foi comunicado, que aí foi negado. Que também tem como reverter isso aí, né? Só comunicar novamente, tudo, fazer um boletim de ocorrência, o croqui, fazer todo o trâmite, né? Eu tô sabendo, meu patrão. Você pensa que eu não sei? Apenei muito com o sinistro quando eu tinha corretora. Ah, você teve corretora, Augusto. Sim. Então você sabe como dói. Então. E essa postura do cliente na hora da comunicação do sinistro, principalmente quando o cliente faz o link direto com a seguradora, havia falha. Eu sou da época que o aviso de sinistro era escrito. Você lembra disso? Não, eu não peguei escrito, não. Eu sou da época do disquete. Eu peguei, mas eu trabalhava, não era com seguro, era com contabilidade. Meu pai era contador, aí toda a vida. Quando eu fui trabalhar com seguro, já era CD. Eu fui trabalhar mais ou menos com meus 17 anos no escritório do meu pai de contabilidade, né? Era disquete, aquele computadorzão e tal, né? Interessante isso. Era. Aí depois eu fui para uma concessionária, né? E aí o gerente comercial passava, colocava disquete todo mês para atualizar o sistema, fazer o orçamento. Agora tinha que deixar as propostas, a gente imprimia as propostas, deixava na companhia, se fosse cheque, na época do cheque, né? Isso. Pegava o cheque, grampeava na proposta, ia deixar nas seguradoras e tudo, para homologar, para aí emitir a pólice. Hoje em dia está totalmente diferente, hoje, né? Automatizado. Tudo automatizado. Cara, a gente está entregando a idade. Vamos lá. Mas essa experiência... Os cabelos brancos nos negam, né? Nos denunciam. Experiência. Nos denunciam. Experiência. Mas é isso, deixa eu só te cortar, é isso que falta. Nós, como somos da geração, acho que a gente é geração o quê? Não sei, de Também, confirmar a geração velha, né? Um dia desse me perguntaram, Marcos, como foi a década de 80 e 90? Eu digo, meu amigo, foram as melhores épocas da vida. A gente lidava mais com papel, lia mais, a questão de sinistralidade, a gente foi na raça, né? Então foi aprendendo, foi nos desenvolvendo e direcionando para chegar ao que é hoje, que é a expertise que você tem hoje, né? E é bom que eu fui corretor, né? Eu saí de contabilidade, aí fui ser corretor, né? Ganhei muita experiência, quebrei muita cabeça também, principalmente na parte de sinistro. Marcos, eu me tremia todo
quando o cliente batia. Meu Deus, será que eu coloquei o endereço certo? E será que a placa está certa? Será que eu errei na digitação? Porque eu fazia todo o processo, né? Eu calculava, fazia o orçamento, transmitia, pegava o cheque, grampeava, entrava, deixava na corretora, a corretora ia para a seguradora, né? Então eu fiz todos os processos. Quando tinha sinistro, aí eu ficava preocupado, porque a responsabilidade é muito grande, né? Aí eu ficava, será que o cliente mudou de endereço? E aí não me avisou? Será que o cliente se separou? Né? Vixe, eu tenho que fazer mais os pós-vendas para entender a situação. Internet, Instagram nem existia na época. Porque eu falo muito, né? O Instagram, você tem um relacionamento com o cliente, por que você não segue os clientes e acompanha a vida dele? Aí eu sei que ele... Meu filho tem 18 anos. Sei que ele tem um filho de 18 anos, que agora pode vir pegar no carro, mas no ano passado era 17, entendeu? Vai que ele tem outro filho. Então, você acompanha a vida do cliente como corretor para não ter problemas, dor de cabeça, né, futuros, né? E você entrou como regulador, né? Você entrou do outro lado, que é o quê? Analisar processos. Então, isso aí foi uma base muito profunda para, hoje, a sua empresa ser referência. Porque uma coisa é eu abrir esse nicho e ter, né, expertise em abertura, processo e tudo. Outra coisa é você estar atrás, regulando sinistro, olhando sinistro de toda a região, do que o corretor fez errado, o que fez certo, como pode estar mudando a forma de uma abertura de sinistro. Então, isso muda o jogo. É por isso que hoje você está como você está, sendo, né, referência no mercado de seguros com a Forte Reg. Daqui a pouco você vai falar o que é a Forte Reg. Eu falei 3 vezes, o que é? O que é? Calma. Gatilho da curiosidade, meus patrões. Quer saber? Comenta aqui o que é a Forte Reg. Qualquer coisa, entra em contato com o Marcos aqui. O Marcos vai ter o maior prazer do mundo em falar com você, corretor, você ser parceiro da Forte Reg para atender a sua dor de cabeça. Ele não é Tilenol, mas resolve 99% dos seus problemas. A gente ajuda bastante, Mas a experiência foi interessante porque quando eu comecei a fazer a regulação do sinistro, porque eu tenho uma formação em eletromecânica, que já ajuda bastante. Com certeza. Né? E fazendo a regulação do sinistro, a gente tem essa visão diferente, porque a gente vê o lado da seguradora. Uhum. Mas aí não foi só a regulação. A minha experiência também aconteceu com vistoria prévia, também com sindicância e também, por último, com auditoria de processo. Rapaz. Então, a gente mergulhava 360. A gente teve a sorte, né, de ter essa experiência, né, com as seguradoras, esse relacionamento, de entender o ponto de vista da companhia, ver o fluxo do processo, porque hoje o meu trabalho é todo baseado em fluxo, é processo. Perfeito. Eu me detenho sempre nisso, que é o que funciona, que é o que dá certo, né? Sim. E aliado também a uma qualidade do meu perfil. Eu sou conhecido, Augusto, por ter facilidade em resolver problemas complexos. Então, os corretores que utilizam o meu serviço, e eles são prova viva disso, eles entendem que um processo é complicado, passa para a Forte Reg, passa para o Marcos resolve. Né? Então, por quê? Porque a gente consegue ter a tranquilidade, né? A experiência nos ajuda muito nisso, né? Além do perfil, da parte emocional também, porque tem um detalhe importante. A relação do corretor com o cliente, existe um sentimento nessa relação. Quando entra alguém de fora, a gente já entra com a razão, né? E isso, aliado ao conhecimento que a gente tem, a gente consegue identificar, nesse ponto que foi que aconteceu o erro. E uma das coisas que a gente não gosta é retrabalho. Perfeito. E uma das coisas que a gente mais preza é o nosso tempo. Né? Então, a gente, analisando um processo de sinistro, vindo do corretor e às vezes vindo do cliente, né? Quando o cliente nos aciona, é mais fácil a gente lidar com o problema quando ele já surge no nosso colo. Quando o problema ele é gerado, às vezes, por uma comunicação inadequada do cliente, aí até você encontrar onde foi que aconteceu o erro, você demanda tempo, né? Você Sim. perde muito tempo procurando, identificando isso. Né? Hoje, para o cliente, é importante a comunicação, é muito importante você ter essa comunicação, né? Mas tudo isso eu fui identificando por quê? Porque como a gente teve esse relacionamento lá atrás com a seguradora,
né? Como a gente falou do aviso de sinistro ser manual, de ter que entregar até X horas para poder agendar a vistoria. As vistorias antes, elas eram todas feitas presencialmente, né? O regulador de sinistro ia na oficina. Hoje a tecnologia já superou isso, né? Eu me lembro dessa época. Hoje as oficinas já têm a possibilidade de fazer a vistoria por imagem, né? Então tem mais celeridade nisso, né? Então são coisas que vêm para nos ajudar. Mas a experiência nesse relacionamento com a seguradora nos dá muita base para a gente poder ajudar o corretor e ajudar o cliente. E ainda digo mais, a gente consegue ajudar inclusive a companhia de seguros. Ah, sim, com certeza. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou muito de sinistro, mas quais são os produtos que a Forte tem? É sinistro, assistência 24 horas também? Bem, a gente começou com o atendimento de sinistros, né, que era focado somente no sinistro, e a gente percebeu que o sinistro ele tem duas etapas. Tem a parte da abertura, que ela deve ser bem trabalhada, deve ser bem feita, bem executada, mas às vezes isso não é suficiente, Augusto. O pós, o acompanhamento do processo. O cliente ele quer esse feedback. E se a gente não ficar monitorando o processo, tudo aquilo que você fez na abertura, que foi maravilhoso, que o cliente agradece, né, que o cliente elogia, se houver algum atraso posterior no processo, o cliente já fica assim, nossa, mas iniciou tão bem e agora meu carro está demorando, ou às vezes um processo que é negado por conta do próprio fluxo, e a gente identificando isso, a gente percebeu o seguinte, vamos dividir o nosso processo em duas etapas. Uma é a abertura do processo, onde vem a coleta dos dados, a execução do sinistro, e depois entra a minha equipe de acompanhamento de processo, né, que a gente fica acompanhando o processo, e aí ligação para a oficina, ligação para a seguradora, feedback para o cliente, feedback para o corretor, e aí entra todo um emaranhado de fluxos, né, que a gente tem isso hoje dentro da empresa muito transparente, mas para quem está de fora é muito complexo, né? Quem é do ramo sabe, né? E também a assistência 24 horas, porque a gente percebeu que em algumas situações o cliente precisa de um guincho, uma coisa simples, um guincho, eu quero só um guincho. E às vezes demora 2 horas, 3 horas, às vezes o prestador não está encontrando o cliente, então tudo isso vem da comunicação. Hoje a rede de prestadores das seguradoras é imensa, né? E a gente percebe hoje, como eu fiz a auditoria, a gente analisava lá os agentes da falha de qualquer processo, né? Então, hoje, se você disser assim, das partes envolvidas num processo, quem normalmente, sobre quem recaem normalmente as falhas, uma coisa eu lhe digo, o corretor é o que menos tem culpa. E é o que mais leva a bronca. Eu sei, meu patrão. É o que mais leva a pancada. E normalmente ele é o que tem menos culpa no processo. Verdade. Né? Porque hoje muitas atividades das seguradoras são terceirizadas, né? Então existe a rede de prestadores, a gente percebeu o quê? Não era suficiente a gente dar suporte para o corretor só no sinistro. É importante também a gente dar suporte para o corretor, né? Referente ao serviço de assistência 24 horas. Assistência que a gente fala é tudo, né? Seja guincho, pode falar aí. Guincho, pane mecânica, pane elétrica, troca de pneu, né? Os vidros, lanternas, faróis, pequenos reparos. Exato. Que hoje em dia, né, o seguro alto também vem desenvolvendo, né? Não existia pequenos reparos antigamente, né? Só o cobertor dos vidros. Os vidros é só dianteiro, traseiros, laterais, aí depois entraram farol, depois entraram retrovisor, aí foi aumentando, né? Então, toda essa parte de assistência vocês... E a parte da assistência, quando você fala em assistência, a gente lembra muito da situação do guincho, né? Sim. Mas aí tem essa particularidade, por exemplo, os faróis, lanternas, retrovisores. Hoje um farol, para um modelo de carro, às vezes tem 4, 5 modelos, 5 referências diferentes, com LED, sem LED, normal, com xenon. Então, às vezes, até para o corretor identificar qual é o farol daquele veículo, do ano, da marca, do modelo, demora tempo. A minha equipe não, a gente já sabe, né, porque a gente faz isso diariamente, então já dá velocidade ao processo, né? Então isso facilita muito a vida do cliente. Às vezes nem o cliente sabe, o seu farol é xenon, é LED, o cliente não sei, né, porque não é a expertise do cliente. E a diferença do xenon e o LED é só R$1.000, R$2.000 a mais. Pouca coisa, né? Um detalhe. E a franquia também. Também. E quando o cliente vai procurar na pólice... Você sabia, só te cortar, eu tive um sinistro há 1000 anos atrás, né? Que o cliente ele tinha uma Land Rover. Aí bateu, amassou um pouquinho o para-choque, o farol quebrou e um pouquinho o capô. Sabe o bico do capô que faz... Né? Não faz nada, só aquele... Se fosse no Celta,
né? Segue o jogo. Segue o jogo, ia gastar no máximo R$1.000. Isso aí tá falando esse sinistro de 10 anos atrás. Meu amigo, foi R$60.000. O farol foi, se eu não me engano, foi 30 mil. Porque era um farol de LED. Ele literalmente, quando consertou o carro, ele disse, dá pra mim não. Só a franquia, na época, era 12. Aí não dá pra mim não, eu vou voltar pra minha Hilux. Aí voltou pra Hilux. Mas assim, a gente pensa que nunca vai acontecer, né? Sim. O terceiro também é importante. É muito importante o corretor de seguro da Fortec sempre estar junto também, porque estava até pensei aqui em relação ao terceiro. Quando é um sinistro, né? E vamos supor que a contratação é de 200 mil e o terceiro a gente gastou 100, a gente fica só com 100 mil o restante do ano. E aí? E aí a gente precisa fazer, o corretor precisa fazer uma pós-venda, né? E aí a Fortrec chega junto, ó, sabe aquele sinistro? Sei, a tua pólice só tinha cobertura de 100 mil, 150 mil, foi gasto 100 mil reais, só tem 50 do cliente. Então, eu aconselho você ir lá e fazer um endosso. Porque muitas vezes o corretor tem tanto processo, tanta coisa, né? Que aí está marketing, venda indireta, equipe, a dor, entra, treina, sai. Eu acho que é a dor muito grande, principalmente, aí eu vou até falar para você, a dor de contratar profissionais, primeiro profissional especializado em atender sinistro, acho que nenhuma corretora contrata, porque é muito difícil já a demanda. Então, tem a questão do treinamento. E quando treina, o que acontece? Às vezes vai atender, não, eu vou atender o sinistro por conta própria, para, né? Outra empresa contrata. Outra empresa contrata, e aí perde, aí tem... Então, é uma dor muito grande. E eu, ao meu ver, o corretor tem que estar fazendo a gestão da sua corretora e vendendo, porque, às vezes, ele está focado em determinado ponto da sua corretora que você pode estar fazendo uma parceria com a Fortrec, né? A parte da contratação, Augusto, eu já passei por essa etapa. Sim. Né? Porque a minha equipe hoje já é uma equipe que o que tem menos tempo de casa tem 7 anos. Né? Muita coisa. Então, como a empresa já tem 25 anos de existência, a gente passou por essa fase de pegar o profissional, preparar. Eu contrato perfil. Sim. Eu não contrato o conhecimento que a pessoa tem, porque eu formo a pessoa. Né? A Fortrec tem essa característica de formar o profissional. Né? Então, a gente molda... Hoje a gente tem um volume de processos muito grande, né? Então ali é a vivência dentro do processo, né? Então a gente consegue perceber a desenvoltura, o aprendizado, né? Se a pessoa tem o perfil exatamente para tratar com o cliente, porque eu trato com o cliente somente nas horas mais sensíveis. E ele não está... Ele não liga para... 100% receptivo. Ele não está feliz. Não está né? feliz. Está apreensivo. Sim. Né? Então a gente usa muito dessa sensibilidade. Né? Então, dos principais sentimentos que a gente põe em prática lá na empresa é a empatia. Legal. A gente se colocar na situação do cliente, a gente se colocar na situação do corretor. Né? O corretor quer o melhor atendimento para o cliente e o cliente Sim. também exige isso. Né? Mas, como você disse, como é que o corretor vai ter tempo para disponibilizar esse atendimento com excelência, de fazer o atendimento, o aviso de sinistro. O pós-venda. O pós-venda é muita atribuição que, ao longo do tempo, as seguradoras foram transferindo para o corretor. Né? Então, por conta do dinamismo, por conta... Até a vistoria agora quem faz é o corretor. Ou o cliente, né? O cliente. Estou mandando o link para você bater a foto do seu carro. Poxa, mas cadê aquele rapaz que vinha aqui antes em casa para bater a foto? Não tem mais. Então, foi ao longo do tempo transferindo essa atividade, né, para o corretor, e o corretor foi absorvendo, e o tempo foi cada vez ficando menor, espremendo o corretor nesse sentido. Né? E aí foi exatamente o que a gente trouxe de solução para os corretores de seguros, né? Otimizar exatamente o seu tempo e fornecer um atendimento melhor para o cliente, porque o cliente é exigente, né? E dentro do mercado de seguros, quando acontece um acionamento do cliente, tenha certeza que ele está sensibilizado com alguma coisa que aconteceu. E que aconteceu normalmente não traz felicidade. Né? É um sinistro, é uma perda monetária, é algo que realmente vai desestruturar aquele momento. Ninguém está preparado para um acidente. Né? E eu já vi situações diversas, né? A gente tem muita história para contar, porque hoje
A gente tem mais de 60 mil eventos de sinistro no nosso currículo, né? É Então, muita coisa. e Quantos sinistros você atende por mês, tem noção? Augusto, em média são 250, 300 eventos de sinistro, sem contar assistência. Sim, sim. Né? É muita coisa. É bastante. A gente tem um histórico assim de muitas situações. Um detalhe, a gente não vende seguro. Quando você falou do terceiro, eu sempre gosto de falar algo que é importante. O terceiro, ele sendo bem atendido, ele pode se tornar um cliente. Então, a gente tem inúmeros relatos também de terceiros que foram atendidos pela nossa equipe que se tornaram clientes dos nossos corretores, que são os parceiros, né? Perfeito. E a gente fica muito feliz, por quê? Porque, de alguma forma, a gente está, além de ajudar na questão do tempo, né, da eficiência do atendimento, a gente também dá lucro para o corretor. Porque o terceiro, às vezes, eles ligam para a nossa central, né? Dizem assim, não, porque eu quero fazer o seguro com vocês, porque eu recebi um atendimento, deu tudo certo, eu quero fazer o meu seguro. Como a gente não vende seguro, a gente pega aquele cliente relacionado àquele processo, identificamos o corretor e a gente faz essa indicação. Né? E a gente fica muito feliz quando isso acontece. Você falou uma coisa que foi a questão do tempo. Né? O tempo é tudo. A gente brincou aí, né? A gente é geração, né? Dos coroa não, a gente é jovem, tá? Tenho 41 anos, né? Somos jovens. Somos jovens. Eternos jovens. Sempre jovens, né? Mas o tempo passa, né? E para implementar uma cultura na empresa, principalmente na parte de sinistro, de pós-venda de sinistro, ter todo um processo definido gera um certo tempo, né? Uma dedicação até mesmo do gestor. E quando eu passo essa responsabilidade, que é uma responsabilidade que você está lidando com o maior ativo da corretora, que são os clientes, aqueles clientes que está 10, 15, 20 anos, 30 anos. Às vezes, aqueles clientes que passaram geração em geração, porque o filho pode estar agora, né, gerenciando a corretora, e aí vem o neto, tem corretoras de 100 anos já, entendeu? Sendo referência. E é uma dor muito grande para o corretor, né? Tá 24 horas disponível para o cliente, sempre, né? E não poder nem deixar o celular desligado, viajar, não poder viajar. Me conta uma história aí de um corretor, né, que já passou, que é parceiro da Forte Reg, algum depoimento aí. Histórias eu tenho muitas histórias. Mas tem uma que me marcou, Augusto. Teve uma vez que um corretor de seguros, ele me contratou, quando ele abriu a corretora dele, ele disse assim, Marcos, antes de eu abrir minha corretora, eu já quero ter o contrato com você. Legal. Eu achei interessante, né, porque ele começou atuando num segmento, num público específico que eram os dentistas, né? Ele tinha um relacionamento e quando ele abriu a corretora dele, ele focou nos dentistas. Mas ele já disse assim, ó, eu quero contratar você porque eu quero tempo para fazer o networking. Isso já são mais de 20 anos que a gente tem relacionamento com esse corretor. E eu lembro que em algum momento ele tirou férias. E ele mandou uma foto para mim, ele viajou para a Argentina e ele tirou a foto abraçado num leão albino. E na mensagem dizia o seguinte, ele dizia assim, Marcos, graças a você, graças à nossa parceria, que eu consigo tirar férias. Aquilo me tocou, Augusto, porque a gente sabe como é a rotina de um empresário. O nosso tempo ele é muito precioso e você tem que ter tempo para o seu trabalho, você tem que ter tempo para a sua saúde, para o seu corpo, para a sua família. Para né? Deus. Para Deus, para o seu conhecimento. Sim. Né? E aquela informação me marcou bastante, porque quando eu vi a foto, assim, nossa, isso aqui é verdade, e era um leão de verdade. Né? E isso demonstra que o tempo ele é precioso exatamente para essas situações. Então, ele viajou com a família, com os filhos. Né? Então, são informações que ficam registradas que a gente tem um prazer enorme, né? E a sensação de dever cumprido. Né? Que, de fato, a gente pôde ajudar alguém, né? Para tirar férias, né? Para poder realmente ter esse tempo. E eu sempre digo, o cliente ele não respeita o seu tempo. Né? Por quê? Porque na hora que ele se envolve em um evento, ele lembra de quem? Do corretor. Né? O corretor ele é acionado a todo instante. Eu sempre digo assim, o corretor ele vive no fio da navalha, né? Porque a qualquer momento ele pode ser acionado. Né? Então, a gente se torna um braço hoje da estrutura da corretora. Tanto é que o meu atendimento é um atendimento neutro, né? Quando ligam para a nossa central.
E posteriormente a gente trata com o cliente em nome da corretora. Por isso que pouquíssimas pessoas sabem o que é a Forte Reg, porque o nome que fica em evidência sempre é o nome do parceiro. Eu sempre enalteço o nome do meu parceiro, o nome da corretora que fica em primeiro plano, sempre, né? E por isso que a nossa responsabilidade aumenta, né? Então, o nome que eu estou trabalhando não é o meu, né? É o nome da corretora. Sim. Então, todas as nossas ações têm que ser bem fundadas e bem executadas. E a pergunta, com certeza, que o corretor está vendo aí, que você tem um cliente, né? Você tem um leque de clientes, vários corretores são parceiros de vocês. E tá certo, beleza, eu preciso da Forte Reg na minha vida para ter tranquilidade e, quem sabe, bater uma foto do Leão Albino lá na Argentina, né? E eu quero fechar contrato com você. Como é que você tem a gestão, né, dos meus clientes, né, da minha corretora, da corretora X, da corretora Y? Você tem um sistema próprio? Como é que você linka com os clientes? Porque a gente sabe que no mês, né, os clientes têm clientes renovados, tem novos clientes, aqueles clientes que não renovam, aí entra para os pós-vendas, que no próximo ano vai ser renovado. Como é que é essa administração? Com o avanço da tecnologia, eu sempre fiz questão de ter um sistema, né? Porque a minha ideia, lá atrás, quando surgiu a ideia do atendimento de sinistro para os corretores, eu queria dar comodidade. A ideia era comodidade, tanto para o cliente quanto para o corretor. Perfeito. Uma das coisas que a gente facilitou bastante é o fato de a gente funcionar 24 horas. Isso dá assim, uma sensação de alívio para o corretor. E o segundo é ter um sistema, porque o corretor ele coloca a base de clientes com os dados principais no sistema, porque quando o cliente nos liga, eu identifico o cliente e sei qual é o parceiro. A partir dali, se eu falar em nome do parceiro, já fica uma situação muito amigável, né? Então, quando eu falo com o cliente, eu digo, eu sou da equipe de atendimento da sua corretora de seguros. O cliente diz assim, nossa, minha corretora tem uma plataforma, né? Tem toda uma estrutura, né? Então, isso conta muito ponto. Inclusive, alguns corretores de seguros usam o nosso serviço como diferencial de venda. Sim, e é um diferencial, é um diferencial grande de vendas, porque tem uma equipe especializada para atender em casos sinistros. Exato. E o nosso sistema, além de ter essa base de clientes, a gente também acompanha o processo por lá. Então, o corretor tem acesso à posição do processo, o andamento do sinistro. Todas as nossas ligações são gravadas. A gente coloca todos os contatos, os números de protocolo, tudo dentro de um histórico, para o cliente ter esse acesso, né? O cliente que eu digo, o corretor, ter acesso a essa informação, porque em caso de dúvidas, a gente tem que ter um registro. Eu sempre digo, vale o que está escrito. Então, sempre tem que ter um registro. Eu vou contar uma história curta, porque histórias eu tenho bastante. Teve um caso, Augusto, que a corretora ela reclamou da execução de um aviso de sinistro. Isso lá no início da minha trajetória. E nessa execução do aviso, eu tinha o nome, eu sempre anotava já como de praxe, né? Sim. O nome da pessoa, a data, o horário, o número do sinistro, ou o número de protocolo, e ficava com essa informação. E o corretor disse assim, o meu cliente solicitou um sinistro e não foi aberto ainda. Marcos, me explica por que aconteceu esse atraso. E eu disse, não aconteceu atraso, o aviso foi feito. Não, eu estou aqui no sistema da seguradora e eu não estou visualizando esse sinistro. E aí eu disse, não, eu estou indo aí na corretora. Como era uma corretora próxima, né? Eu fui até lá e lá juntos a gente identificou que houve uma falha, uma pane no sistema da seguradora, onde os processos de sinistro, né, os avisos, foram apagados. Né? E quando a gente ligou, que eu forneci o número do sinistro, de imediato, né, a atendente identificou o número do processo e disse, realmente, de fato, esse aviso existe. Então, isso demonstra a importância de você ter registro de tudo que você fala com o nome da pessoa. Então, isso o meu sistema fornece, né, que me dá muita clareza. Hoje, eu acho que a transparência nas relações é o que mantém por longos anos. Eu tenho um corretor de seguros que já é parceiro da gente desde 2000. Eu fundei a empresa em 99. Sim. Em 2000, quando a gente começou a atender o sinistro, até hoje são nossos parceiros, né? E o meu relacionamento ele é muito orgânico, né? Eu me relaciono com o corretor, eu me sinto parte da corretora, eu me preocupo com o cliente, né? Então, é como se aquele cliente fosse a minha conquista, né? E eu sei que aquilo foi a conquista do corretor, eu compartilho isso com ele,
né? Então, é prazeroso a gente entender que não só o atendimento humano, mas a parte do sistema também, você ter esse registro é fundamental para qualquer... Hoje, na corretora, você tem que ter um sistema de gestão, Sim. você tem que ter o controle, você tem que ter o tempo para poder prospectar, de lembrar do aniversário, da profissão. Eu tinha outra história. Eu vou falar de um corretor que ele fazia o seguinte: ele agendava a visita com o cliente, né? E ele dizia para mim assim: Marcos, ainda bem que eu tenho a Forte Reg, porque amanhã eu vou tomar café com um cliente fulano de tal, que ele era dono, inclusive, de uma indústria têxtil. Legal. E ele ia lá, fazia a visita, só que ele me disse o seguinte: a estratégia que eu faço, isso naquela época ele fazia o seguinte, ele acessava o Google, né? Ia lá nos portais de notícia e pegava todas as informações referentes à indústria têxtil. E ele chegava lá para o cliente e dizia o seguinte: ó, Marcos, eu vou lá, mas eu não vou falar nada de seguro. Eu vou falar só sobre o mercado dele. E ele marcava a visita e começava a conversar. E ele disse assim: Marcos, chega um momento que o cliente lá fica tão à vontade que chega um momento que ele vai perguntar do meu negócio. E o meu negócio é seguro. E aí entra as oportunidades. É o seguro de vida dos funcionários, é o seguro empresarial, é o seguro do carro, da frota, dos produtos, do transporte, enfim, entra um leque de oportunidades. E foi assim que ele cresceu muito, hoje ele é um grande corretor, né? E essa experiência, né, da abordagem dele me deixa assim, curioso, porque existem N estratégias, mas para você colocar em prática essas estratégias, você precisa do tempo, né? Então, acho que essa parceria que a gente faz com os nossos corretores é exatamente buscando isso, para que o corretor tenha tempo, que ele estude novos produtos. Hoje, a maioria dos meus atendimentos são do automóvel, do residencial, do condomínio e empresarial. Eu sou muito focado nesses ramos, né? Então, para quê? Para que o cliente vá atrás de novas oportunidades. E eu sei que o Seguro Cash ele traz inúmeras oportunidades para os corretores, né? Então, não visualize só um segmento. Você tem um mundo, uma indústria gigantesca, né? Eu acho que você é muito feliz, Augusto, também quando você traz essas oportunidades para o teu público. Já ia perguntar quais são os produtos que você faz o sinistro, né? Assim, regula o sinistro, você já disse. Vai entrar no Vida também? Será futuramente? Futuramente, sim. Esse ano, 2025? Creio que ainda não. É um projeto, porque para 2025 a gente tem outros projetos, né? A Forte Reg vem se encorpando ao longo do tempo, né? E uma das coisas que me atrai muito é a tecnologia. E a gente está trazendo produtos tecnológicos para dentro da Forte Reg, né? Então, isso vai ser muito bom para o mercado, né? A gente é muito curioso, né? Eu sou muito curioso em saber das novidades do mercado. E eu creio que eu possa contribuir também nesse sentido, né? Então, a gente está trazendo a tecnologia para dentro do nosso negócio, né? Então, provavelmente no segundo semestre de 2025, a gente vai já estar apresentando esse tipo de oportunidade para os corretores, porque eu, com base no meu sistema, trazer informações. Porque o corretor hoje, quando ele quer fazer um levantamento histórico do cliente, ele quer entender como é que foi o processo de sinistro. Às vezes ele não tem acesso a essa informação, né? Então ele tem que ir buscando. Eu já quero fornecer isso tudo pronto, né, para o corretor, né? Então a gente quer fornecer um excelente Power BI, a gente quer fornecer agilidade, a gente quer trazer mais comodidade para o cliente, porque o cliente ele precisa dessa comodidade, né? O corretor precisa disso também, né? Então eu me coloco muito na situação do consumidor, né? Então essa visão me ajuda. Mas para 2025, certamente essa novidade vai vir, né? Os nossos parceiros serão os principais utilizadores dessas ferramentas, né? Então, a gente vai sempre melhorando. Eu até digo assim, a gente nunca pode dizer que está bom. Sempre você pode melhorar um pouquinho mais. Sempre você vai evoluindo, sempre você vai aprendendo algo novo. Então, tudo que aconteceu no passado, ele serve de ensinamento para hoje e para o nosso futuro. Então, a parte comportamental. Hoje, o meu atendimento é tudo humanizado, porque eu sei que o cliente ele quer falar com uma pessoa. Ele é um ser humano, ele quer falar com um ser humano, né? Então, eu ainda não posso disponibilizar para a minha atividade o atendimento 100% tecnológico. Eu percebo ainda que essa sensibilidade, essa necessidade que o cliente tem em falar com alguém, em perguntar como é que você está, você se feriu, tem alguém machucado, né? O cliente quer ouvir isso,
A gente tem, inclusive, uma estratégia de atendimento que assim, é sucesso lá para a gente, né? Sempre se preocupar primeiro com a pessoa, depois com o bem material. Com certeza. Você falou em tecnologia, né? A tecnologia veio, né? Deu uma acelerada na pandemia, né? Já até passou a pandemia, ninguém mais fala sobre isso, mas deu uma acelerada na tecnologia, marketing digital e tudo mais. A gente até falou de vistoria de automóvel que ninguém faz, mas é o cliente ou até mesmo o corretor, porque tem aqueles clientes aí que são, né, terceira idade, que não ainda domina a tecnologia. E agora as seguradoras, né, têm investido bastante. E dentre delas é a assistência 24 horas, que a gente pode acionar pelo WhatsApp, pelo aplicativo, a gente acompanha, né? Isso facilitou a tua vida ou não? Em alguns pontos, sim, tudo tem os prós e os contras. A terceira idade é um dificultador da tecnologia, né? Eles não têm a mesma desenvoltura, né? Eu não posso nem falar isso porque a minha sogra vive no computador, no celular, né? Ela é toda tecnológica. A minha também. A minha estou ensinando ela a gravar vídeo. A minha sogra é toda tecnológica. E a gente percebe que a tecnologia ela vem da celeridade. Sim. Esse é o intuito, né? A vistoria, a regulação de sinistro, hoje é feita por imagem, né? Isso ganha-se muito tempo. Agora, quando você passa uma atribuição para o cliente, é isso que eu acho temeroso, né? Porque é uma atividade que era para ser executada, né? Não pelo cliente, por um especialista, né? Então, existem alguns pontos que são favoráveis, por quê? Porque a geração que está vindo aí, ela tem muita facilidade com isso, né? Mas quando você parte para uma foto, às vezes o cliente manda a foto do sinistro, ele manda a foto tão próxima da avaria que você não sabe nem identificar o carro. Você não consegue identificar. Esse é o carro mesmo? Tem certeza? É tão próximo, você não pediu a foto da avaria? Né? Então, ele não está errado não, tá? Não. Ele não é especialista, ele não vive, ele é o cliente, ele é o consumidor. É, né? O consumidor, exato. Né? Então, ele não tem até a linguagem. Quando eu falo com o cliente, eu não posso usar termo técnico. Sim. Se eu falar um termo técnico, se eu tratar com o cliente de uma maneira muito técnica, ele não vai nem entender a linguagem, a começar por sinistro. Sim. Sinistro para o cliente é uma palavra estranha, né? Então, a gente fala em acidente. Temerosa. Sinistro. Como assim? Não, mas com certeza. Então, até essa comunicação tem que ser filtrada, né? A gente, para falar com o cliente, tem que entender a idade do cliente, a profissão do cliente. Hoje, eu trato, inclusive, um público que é politicamente exposto, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? com esse tipo de tratamento. Hoje, a gente respeita muito a LGPD, né? Coisa que anos atrás não tinha... Não existia. Não tinha tanta necessidade. Sim. Hoje faz parte, inclusive, dos nossos contratos. Perfeito. Né? E para lidar com o cliente tem que ter um cuidado, isso é fato. Agora, transferir algumas atividades para o cliente é que eu fico achando um pouco esquisito ainda, né? Um pouco estranho. Para mim é um pouco estranho por conta da nossa geração. A gente traz essa cultura, né? A gente está já nas considerações finais, mas assim, antes de falar, né, as considerações finais para o corretor de seguros, o corretor, assim, eu, né, como fui corretor, estou ouvindo uma hora aqui, onde é que eu assino, Marcos? Me dê a proposta aqui, bata a proposta. Aí a pergunta é, qual é o tamanho da corretora? Poxa, Marcos, a minha corretora é pequena, eu comecei a iniciar, eu tenho 100 corretores, ou 100 clientes, eu tenho 200 clientes, tenho 500, eu tenho 1.000 clientes. Como é que é o processo para ser o seu cliente? O corretor ter parceria com você? Eu tenho corretores de N tamanhos. Eu tenho corretores que são advogados e corretores, que eles têm atuação na área jurídica e têm a sua carteira de clientes, né? Então, ele se divide em duas atividades e a produção dele é pequena. Eu tenho corretores de grande porte e isso para a gente é indiferente, o tamanho da corretora. O que a gente analisa muito é o perfil da corretora. A corretora que quer ter tempo, que quer crescer, que tem projeto de crescimento, são as corretoras que me interessam. Perfeito. Né? Porque tem corretores assim, não, para mim está tudo bom do jeito que está ótimo. Esse tipo de corretora não me atrai. Né? Por quê? Porque eu trabalho para que o corretor cresça. Se eu trabalho para um corretor que não cresce,
o meu trabalho parece ser em vão, né? Então, eu sempre procuro me aproximar de corretores com esse tipo de perfil. E eu sempre digo para os corretores, quanto mais você cresce, mais eu cresço. Com certeza. Né? Então, é uma via de mão dupla. Né? Então, a gente trabalha para ajudar o corretor e o contato sempre é direcionado, todos os contratos, é direcionado a mim. Eu nunca deleguei, né, nunca terceirizei o comercial da empresa, porque sempre para que a gente possa atender uma corretora, a gente faz uma entrevista, uma conversa, a gente marca uma videoconferência, né? Quando for presencial, a gente vai até a corretora vai até a gente, né? Mas o importante é que tenha esse bate-papo antes, para a gente poder entender a cultura da corretora, né? E aí a gente se coloca à disposição para ajudar. Eu gosto muito de ajudar. Se for pra, a gente sempre diz assim, se for para atrapalhar, não me chame. Né? Porque Mas se for para ajudar, eu estou aqui. Se for para ajudar, eu estou aqui. Perfeito. Porque o que a gente faz é ajudar o cliente, ajudar o corretor. E você atende por todo o Brasil? O Brasil inteiro. A gente tem hoje, Augusto, frotas que rodam esse Brasil todo. A gente tem corretores que produzem no país todo. Né? Então, é importante para a gente, por isso que eu falei lá no início, né, da nossa conversa, essa troca de cultura, né, entre os estados. O Brasil é um país muito grande, né, então existem culturas diferentes, a gente vai se adaptando a cada cultura. Eu sempre digo para os corretores, eu nunca implanto a minha cultura na corretora. Pelo contrário, eu vou sempre me adaptando. A gente é muito flexível. Como eu já tenho o produto pronto, né, que eu atendo diversas culturas, né, a gente sempre consegue sucesso nessa parceria. Né? Mas a atividade do sinistro, a atividade que a gente desenvolve, ela tem que ser muito bem direcionada. Perfeito. Porque às vezes tem corretores, eu atendo uma corretora que ela atende um público específico, né? Tem outra corretora que atende um outro público, é um outro tipo de comportamento. Eu tenho corretoras que já estão na 3ª sucessão familiar, né? Eu tenho corretoras que são vinculadas a instituições financeiras, né? Então, são comportamentos diferentes e a gente tem que se adaptar a eles, né? Porque a gente entende que flexibilizar é o melhor caminho, você nunca pode engessar nada. E para fechar o negócio contigo, os corretores estão aqui no chat perguntando, é só falar com quem? Qual o telefone, seu telefone, o telefone da ForteReg, fala para aquela câmera ali, para o corretor. Muito fácil. A gente tem o nosso site, que é o www.fortereg.com.br. Lá tem um acesso via WhatsApp e tem um local para envio de mensagens e e-mails. Você pode usar esse canal, que certamente você vai falar comigo, né? Esse tratamento é sempre muito personalizado. A gente sempre trata diretamente com você, viu, corretor? A gente não terceiriza essa conversa para que a gente possa entender a sua realidade e a gente se colocar à disposição. Tenha certeza, sempre vai ser para a melhoria da sua corretora. Sempre o nosso trabalho vai ser em prol do seu crescimento. Esse é o motivo da nossa existência. Show, perfeito. E meus patrões, mais uma vez a gente está aqui encerrando. Gratidão, Marcos. Um brinde, né? Um brinde. Episódio fantástico. Dava 2 horas. Dá mais. Tranquilamente. Eu não contei nenhuma história. Não, você contou 3. Ainda tem aqui umas 15 ou memorizadas mais. aqui. 25, mais. Com certeza. Eu fiz meu esboço em casa, né? São muitas histórias, mas o papo foi muito bom, Augusto. Sim, gratidão. Meu patrão, espero que tenha gostado, meus patrões fortes, tenham gostado aqui, mais um episódio de SeguroCast, que, como eu sempre digo, é feito com muito amor e carinho para você. E você que ainda não seguiu ainda, assistiu todo esse conteúdo, o Marcos aqui destrinchando, que quer, entra lá no site do Marcos, já fala com ele lá, logo agora não, que é à noite. amanhã, né, Marcos? Amanhã. Fala com o Marcos amanhã, tá? E fecha essa parceria. E clica aqui também, vem para a comunidade SeguroCast. Lá na comunidade SeguroCast, nosso episódio vai ficar salvo. Tem como se conectar, o Marcos também vai estar lá na comunidade SeguroCast para se conectar com você, tirar suas dúvidas. Então, cuida, corretor. Vou deixar aqui o link da comunidade SeguroCast. Venha ser membros. Coloque seu nome, e-mail, se não me engano, telefone e venha fazer parte da comunidade SeguroCast. Lá a gente dá dicas também de marketing digital. E você, meu patrão forte, ó, Consórcio Nacional Bancobras, quer desenvolver, aumentar o seu faturamento da corretora? O que é que está faltando?
fale com o gerente comercial do Consórcio Nacional Bancorbras, clica aqui no link, se cadastra que ele vai entrar em contato com você para te dar todo o acompanhamento e fazer você se tornar especialista. Então, bora, cuida corretor, bota aqui, clica no link e vai se cadastrar no Consórcio Nacional Bancorbras, que o ano só está começando. Até o final do ano tem muita história e você pode virar o jogo da sua corretora. Então, vem com a gente, gratidão por mais uma vez, mais um episódio do SeguroCast. Novamente é feito com muito amor e carinho para você, meus patrões. Valeu!